Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto. E mesmo estando distantes, eu quero que todos se sintam abraçados nesse momento, se sintam acolhidos, não só pelo meu abraço virtual, mas também pelo aconchego, pelo abraço de Deus. E vamos ler Romanos 8:28, que é um dos textos que mais fala comigo, que é o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós não entendemos os desígnios de Deus, nós não entendemos as coisas que às vezes acontecem conosco, mas nós temos que confiar que se nós amamos a Deus, Ele fará com que as mesmas coisas ruins se transformem em algo benéfico para nós. Precisamos confiar nisso. Nós estamos passando por um momento difícil, momentos de dificuldade, incertezas até, mas a nossa esperança está em Deus e precisamos confiar nisso, de que se eu amo a Deus, todas as coisas vão contribuir para o bem, daqueles que o amam. E nós vamos agora orar, pedindo a Deus por mais esse culto, para a palavra que vai ser pregada, para os louvores e para que nos dê a paz que excede a todo entendimento. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu venho te agradecer pelos recursos que o Senhor nos dá, pela tecnologia que permite que levemos a Tua palavra a muitas pessoas, mesmo estando distantes umas das outras. Te agradeço porque o Senhor tem nos protegido em relação à nossa saúde, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dado o amparo necessário. Eu venho te agradecer pela tecnologia que permite que aconteça isso. E eu venho te agradecer, Senhor, pela nossa igreja. Fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa vida. E é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Aqui diante de Ti, eu tenho tanto pra Te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. O meu coração
e o meu louvor com as mãos aos céus. Louvo-te, Senhor, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, o meu coração e o meu louvor com as mãos aos céus. Louvo-te, Senhor, graças dou, sempre a ti eu graças dou, 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 graças dou. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que estão em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim.
longos dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me, ao teu lado espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me, pra o teu lado espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Meu dileto ouvinte, quero compartilhar com você, nesta ocasião, sobre algumas lições que encontro num texto bíblico para
um tempo de aflição. Lições em tempo de aflição. Eu quero usar o texto de 1 Samuel, capítulo 6 e capítulo 7. Aliás, desde o capítulo 4, nós vemos um grande sofrimento relatado ali, tanto da parte dos israelitas, como também dos filisteus, que era um povo opositor ao povo de Israel. O capítulo 4, por exemplo, de 1 Samuel, relata o cumprimento de uma promessa de Deus de castigar a Israel por causa do seu pecado. E quem Deus usou para trazer esse castigo? Os pecadores filisteus. Houve uma guerra e os filisteus a venceram, matando cerca de 30 mil homens de infantaria de Israel e tomaram, inclusive, a Arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus no povo de Israel. Nesse contexto, nós vemos sofrimento tanto para Israel quanto para os filisteus. E nós queremos aprender com você algumas lições nesse texto. Na época desta guerra, morreram os filhos de Eli, o próprio Eli, que já era velho, morreu na sua casa, e a sua nora, que agora ficara viúva, estava grávida e deu à luz enquanto morria também. E chamou ao seu filho Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. Quanta aflição! A arca do Senhor foi parar no templo do deus pagão chamado Dagon. O mesmo Deus em cujo templo morreu Sansão, cerca de 30 anos antes. Os filisteus levaram a arca de Deus para um lugar chamado Asdod. Ali houve doenças, tumores. Eles enviaram a arca para Gate. E lá também houve pânico, porque os homens, desde pequenos até os grandes, foram feridos pelo Senhor. Então levaram a arca para Ecrom. Havia pânico mortal ali, pois os homens que não morriam eram feridos com tumores. Em 1 Samuel capítulo 5, versículo 12, nós lemos: de modo que o clamor da cidade de Ecrom subia até os céus. Lá, eles reuniram os líderes filisteus e disseram: levem a arca daqui. Vamos enviá-la para o seu lugar, que é lá junto ao povo de Israel. A arca havia ficado entre os filisteus durante 7 meses. O capítulo 6 relata uma conferência entre os líderes filisteus e eles perguntam: o que faremos? Antes de falar o que decidiram e fizeram os filisteus, vamos antecipar a chegada dela a Bet-Semes, um povoado de Israel. Lá houve uma grande festa. Colocaram a arca em cima de uma pedra e também as joias de ouro que os filisteus haviam enviado de presente, praticamente como um pedido de desculpas e para se livrarem da mortandade que estava entre os filisteus. Acontece que em Bet-Semes, Deus promoveu uma outra grande mortandade. 50.070 homens morreram. Por quê? Porque haviam olhado para dentro da arca que estava exposta em cima daquela rocha. Então, os homens de Bet-Semes também pediram para que tirassem a arca dali, e ela foi para Kiriat-Jearim. Diante desse relato, nós vamos estudar 2 momentos: a decisão dos filisteus e a decisão dos israelitas, para aprendermos sobre como devemos reagir em todo o tempo e, em especial, em tempos de aflição. Os filisteus
chamaram os seus sacerdotes pagãos para aconselharem o que deveriam fazer, os quais disseram o que está registrado em 1 Samuel, capítulo 6, versículos 3, 5 e 6, é o que vamos ler neste momento. Diz assim: os quais disseram: se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta enviareis uma oferta para a expiação da culpa, então sereis curados. E se vos fará saber por que a sua mão não se retira de vós. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura, aliviará a sua mão de cima de vós, de cima do vosso Deus e de cima da vossa terra. Porque não endureceríeis o vosso coração como os egípcios e Faraó endureceram em seus corações. Porventura, depois de os haver tratado tão mal, não os deixaram ir e eles não se foram? Você viu nesse texto o que decidiram os filisteus? Algumas coisas. Primeiro, mandem de volta a arca e uma oferta, e vocês serão curados. Isso está no versículo 3. Ou seja, precisamos desfazer o erro que fizemos e ainda pagar por isso. Os pagãos acham que precisam doar coisas para aplacar a ira do seu Deus. No nosso caso, como cristãos, a doação precisa ainda ser muito maior, porque nós precisamos doar a nós mesmos. Deus não está querendo apenas coisas. Nós apresentamos a Deus não com presentes, mas com tudo que somos, com tudo que temos. Precisamos também repensar as nossas decisões e os nossos atos. A segunda coisa que eles decidiram é: deem glórias ao Deus de Israel. A arqueologia sugere que os filisteus já estavam na era do aço, enquanto os israelitas ainda na era do bronze. Isso dava aos filisteus uma capacidade bélica muito superior e as suas armas, claro, eram muito mais eficientes. Mas eles acreditavam esse avanço ao seu deus Dagon, tanto que levaram a arca capturada ao templo desse deus. Interessante como esses sacerdotes de Dagon entenderam que precisavam exaltar ao Deus de Israel. Israel estava atrasado em armas, mas tinha um Deus poderoso. Exaltar significa bendizer, é dar glória, é reconhecer a sua soberania. E eu pergunto, você tem dado glórias a Deus com a sua vida? Você tem exaltado ao Senhor? Dar glória a Deus é não ter nada que me impeça de agradá-lo. Os filisteus disseram em dar glória, mas foi só com a boca, pois continuavam adorando ao seu Deus Dagon. E eu pergunto, há alguma coisa impedindo o bom relacionamento entre você e o Deus do céu? A terceira coisa que os filisteus decidiram foi a seguinte: não tenham um coração obstinado como os egípcios e como Faraó, e Deus os tratou severamente, castigando. Eles estavam se lembrando da história e de algo que ocorrera há cerca de 400 anos, quando as pragas caíram sobre o Egito. Os egípcios prometiam que liberariam os israelitas, mas desobedeciam a Deus. Os egípcios receberam então as pragas, castigos que não se curvavam diante de Deus. Os filisteus disseram: não sejamos como eles. Coração obstinado é a característica da nossa geração, dessa geração que busca os seus interesses e não os interesses de Deus. Em meio ao sofrimento de doenças e mortes, eles reconheceram:
Não vale a pena ter um coração obstinado e assim devolveram a arca, desfazendo o erro que haviam cometido. Eu pergunto, há entre os nossos ouvintes alguém que se mantém com o coração obstinado, com o coração endurecido? Agora nós vamos ver como os israelitas reagiram diante daquela aflição. Quando a arca chegou em terras israelitas, eles também tiveram reações que nós precisamos estudar. Primeiro, houve uma grande alegria com a chegada da arca. E, como eu disse agora há pouco, eles a colocaram em cima de uma rocha, ofereceram holocaustos ao Senhor. Mas o povo se empolgou e começaram a olhar para dentro da arca, e essa arca simbolizava a presença do próprio Deus, e havia um cerimonial determinado para com ela. Eles deveriam tratá-la com respeito. E Deus feriu com morte naquele dia a mais de 50.000 israelitas pelo desrespeito, pela desobediência a uma ordem que havia sido registrada lá atrás por Moisés. Então, os moradores de Bet-Semes disseram, isso está em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 20. Eles disseram o seguinte: quem poderia subsistir perante este santo Senhor Deus? Este Deus é santo. Quem pode subsistir diante dele? Meu amado ouvinte, você e eu devemos reconhecer que Deus é puro, que Ele não gosta da imundícia em que o homem vive e em que o homem coloca a sua mente e as suas ações. Deus detesta a imoralidade. Deus detesta a destruição da família. Deus detesta a ganância. Deus detesta a idolatria. Para subsistirmos diante dele, precisamos mudar de atitudes. Devemos ser santos como ele é. Lá atrás, quando iam entrar nessa terra de Canaã, os israelitas ouviram de Josué: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilha. Meus amados, esse desafio é presente para a nossa geração. Devemos santificar a nossa vida. Devemos buscar um modo puro de viver, porque Deus quer agir. No capítulo 7 de 1 Samuel, nós temos o registro de uma outra reação dos israelitas. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3 a 5. E ali nós temos o registro das palavras de Samuel, que se dirigiu à congregação. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalim e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Vejamos então um resumo das orientações de Samuel ao povo, e eu gostaria que nos apropriássemos dessas orientações, pois, segundo o que encontramos em toda a Bíblia, essas orientações estão de acordo com aquilo que Deus quer para pessoas em todo o tempo. No versículo 3, nós encontramos o seguinte: voltais para o Senhor de todo o vosso coração. Os filisteus também falaram em tirar o coração obstinado. Mudança, arrependimento, volta. Voltar de todo o coração. Aliás, a Bíblia registra várias vezes essa expressão de todo o coração. Deus não quer ninguém que se entregue pela metade. Deus disse através do profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de
todo o vosso coração. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Deus não faz nada pela metade e Deus não gosta de metades. Dizem que um homem voltara da guerra mutilado, sem várias partes do corpo. E depois de muito relutar, ele perguntou a um mensageiro de Deus que lhe entregava o convite ao arrependimento. Ele disse: será que Deus aceita a metade de um homem? E aquele pregador teria dito para ele: Deus aceita a metade de um homem desde que ele se entregue por inteiro. Deus está olhando para nós e querendo que por inteiro nos entreguemos. Foi isso que Samuel disse ao povo de Israel. A outra coisa que Samuel desafiou aos israelitas foi o seguinte: lançai do meio de vós os deuses estranhos. Os filisteus também falaram em dar glória a Deus. Tirar aquilo que nos impede de adorar a Deus é dar glória ao Deus verdadeiro. E eu pergunto, meu amado, o que está no seu coração que não pertence a Deus? Jogue isso fora. Samuel continuou: preparai o vosso coração para com o Senhor. O que é preparar o coração? Uma pessoa soube que viria um parente famoso e rico para visitá-lo. Ele logo fez um mutirão na sua casa, pintou todas as paredes, trocou alguns móveis, lavou tudo, capinou o quintal, preparando a sua casa para a chegada de uma pessoa. Samuel está dizendo que os israelitas precisavam fazer uma faxina, não na casa, mas no coração. Preparar o coração é adorná-lo de modo que se pareça com o próprio Filho de Deus. Meus amados, nós precisamos viver como Jesus. E nesse tempo de aflição, Deus está dando um recado ao nosso coração. Devemos preparar o nosso coração para agradá-lo. Mas Samuel continuou: servir ao Senhor somente. Jesus disse que não há como servir a dois senhores. Mais tarde, depois desse evento de Samuel, o profeta Elias disse o que está registrado em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? E disse Elias: ou é Deus ou é Baal. Até quando nós estaremos divididos entre os interesses do mundo e o reino de Deus? Até quando estaremos pensando entre agradar a nós mesmos, ao nosso corpo, às nossas vontades, ou agradar a Deus e a sua palavra? Outra palavra de Samuel foi: e o Senhor vos livrará das mãos dos filisteus. Ele, somente Ele livra. Os israelitas não demoraram a dominar a tecnologia do ferro. Os israelitas se fortaleceram e treinaram um grande exército. Os israelitas importaram carros de guerra do Egito e muitos cavalos. Mas Samuel está dizendo que quem livra é Deus. Com um exército pequeno ou grande. O rei Davi, mais tarde, sabendo disso, escreveu o que está no Salmo 20, versículos 7 e 8. Ele disse: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós permanecemos de pé. Meus amados, nós precisamos de tecnologia, nós precisamos de recursos, nós precisamos de incremento na economia, nós precisamos de vacina, mas quem livra é o Senhor. Somente Ele, e pela fé,
E nós devemos estar certos de que aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo é Deus quem governa e quem pode livrar. E por isso, Samuel disse o que está no versículo 5: e eu orarei por vós. Aqui está a solução. Oração. Diz a Bíblia que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus se digna em ouvir o clamor dos seus servos. Sim, a Bíblia diz que Deus tem interesse em ouvir. Várias vezes Israel estava em aperto e clamaram ao Senhor, e o Senhor os livrou. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 13, nós lemos que Judá estava enfrentando um exército que tinha o dobro do número dos seus soldados. Além disso, os soldados inimigos tinham uma melhor estratégia, pois fizeram uma emboscada e atacaram pela frente e pela retaguarda. Mas o versículo 14 de 2 Crônicas 13 diz: e clamaram ao Senhor, e deram brado de guerra, e Deus feriu o exército inimigo. E foram mortos naquele dia cerca de 500.000 soldados, 5 vezes mais o número de mortos pela Covid até a presente data no Brasil. Meus amados, nós estamos vivendo um momento de grande aflição aqui no Brasil e no mundo. A nossa guerra é outra. Estamos lutando contra um vírus praticamente invisível. Mas as reações desses dois povos precisam ser estudadas e precisam ser praticadas. A aflição da alma exige uma solução espiritual. Tanto os pagãos como os que serviam a Deus reconheceram que o caminho era espiritual, que a solução não era simplesmente uma ação e uma estratégia humana. Mesmo sem desprezar as armas da tecnologia, mesmo sem desprezar o treinamento dos que estão na linha de frente, é preciso voltar-se para Deus. É preciso arrependimento, é preciso mudança de atitude, é preciso entrega total, é preciso preparar o coração e orar. Eu não sei como você está reagindo aos desafios desse tempo, mas eu estou certo, querido ouvinte, que esse é um tempo de ouvirmos a voz de Deus. Esse é um tempo de prepararmos o nosso coração e deixarmos de lado daquilo que desagrada a Deus, nos arrependendo de nossos pecados e clamando pelo nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus desceu do céu e Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E Ele, servo sofredor, sofreu em nosso lugar para trazer a todos nós a cura. E é claro que o texto de Isaías não está falando apenas de cura para o físico, mas, sobretudo, de cura para a alma, de solução espiritual. E é por isso que eu o convido a orar nesta hora e a entregar a sua vida nas mãos daquele que tudo pode. Por favor, vamos orar. Bendito Deus, grande Senhor, Deus de Israel, Deus de toda a terra, nós clamamos ao Senhor porque só o Senhor é Deus. Ó Deus, presenciamos em todo o mundo tanta aflição, mas nós cremos que o Senhor tem a solução para os problemas da nossa alma. É o Senhor quem pode trazer a paz. E nós queremos, obedecendo a Tua voz, queremos clamar, queremos nos arrepender, queremos entregar a nossa vida, queremos nos voltar para o Senhor. E nós pedimos a Deus que o Senhor alcance o coração de cada um dos nossos ouvintes, para que procedam da mesma maneira, colocando em prática essa sugestão da palavra do Senhor, essa orientação que vem do alto. Ó Deus bendito,
abençoa a todos aqueles que nesse tempo estão como os filisteus, tendo alguma coisa que os impeça de agradar ao Senhor. Que o Senhor esteja como os israelitas, que nesse tempo estão guardando no seu coração coisas que precisam jogar fora. E todos nós nos aproximemos do Senhor e da Tua Palavra, e que isso façamos dirigido pelo Espírito Santo e em nome de Jesus. Que Deus mesmo os abençoe. Amém. Meu amado ouvinte, se você deseja ouvir mais da Palavra de Deus, entre em contato conosco. Nós estamos orando pela solução dos problemas das famílias, da nossa cidade, do nosso país e do mundo. E queremos orar por você. Queremos compartilhar com você um pouco mais da palavra bendita do nosso Deus. Aprendamos, portanto, as lições para esse tempo de aflição. E que Deus mesmo nos abençoe. Amém. Por tantas coisas eu passei, por várias noites eu chorei, mas nada nesse mundo me deixou feliz. As provações acumulei, um alto preço eu paguei, e tudo que eu fiz só me feriu o coração. Eu enxerguei que nada some do teu perdão. Deixa eu tocar nas tuas vestes, me estenda a mão. Mas quebrado, fui humilhado, mas quero ser restaurado com uma nova unção. Purifica o meu interior, me preencha com óleo do amor. Eu preciso de ti, sei que vais me ouvir. Vem, Senhor, me curar dessa dor. Por tantas coisas eu passei, por várias noites eu chorei, mas nada nesse mundo me deixou feliz. As provações acumulei, um alto preço eu paguei, e tudo que eu fiz só me feriu o coração. Eu enxerguei que nada some do teu perdão. Deixa eu tocar nas tuas vestes, me estenda a mão. Mas quebrado, fui humilhado, mas quero ser restaurado com uma nova unção. Purifica o meu interior, me deixa com óleo do amor. Eu preciso de ti, sei que vais me ouvir. Vem, Senhor, me curar dessa dor. Purifica o meu interior, Senhor, me preencha com óleo do amor. Eu preciso de ti, sei que vais me ouvir. Vem, Senhor, me curar dessa dor. Vem, Senhor, me curar. Vem, Senhor, me curar dessa dor.
Desejo de que Deus os abençoe, que Deus nos fortaleça nesse dia, para a honra do nome dEle, para a alegria nossa, para o nosso crescimento também. Então, olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Que o amor de Deus Pai, que a graça redentora de Jesus, seu Filho amado, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, ajudando-nos a viver testemunhando de Jesus que vive em nós, desde agora e para sempre. Amém. Para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem.